Eu acho que todos os nossos companheiros estão aí de volta, né? Então, começou a gravar. Bom, Sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience de hoje. E nós estamos aqui com o querido Egno, diretor da Santa Emília. E vamos aprender muito com você hoje, Egno, por favor. Bom, primeiro agradecer a presença de todos aí. Eu me sinto muito prestigiado pela presença de grandes amigos que eu estou vendo aí. Obrigado mesmo, viu, turma? Obrigado pelo convite, viu, Alessandra? E turma do Alto Avaliar. Eu sei que é bondade de vocês para comigo, viu? Eu sei disso. A minha expectativa nesse bate-bola aqui é que eu consiga fazer com que algumas das pessoas que eu estou vendo aqui me ajudem, né? Eu vou perguntar algumas coisas aí na hora de construir as ideias, eu tenho certeza que muitas deles vão me ajudar aí, não tenha dúvida disso, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui um pouco da história do Grupo Santa Emília, porque é neste contexto que eu afirmo que fazer o simples pode dar bons resultados, tá bom? Então, o Grupo Santa Emília, ele surgiu em 1903, quando o senhor Antônio de Ederiksen, que é um paulistano de origem alemã, percebendo as oportunidades que tinham nas fazendas cafeeiras da região, montou o primeiro negócio do grupo, que foi uma empresa para produzir ferramentas para as fazendas de café da época. Depois, em 1926, o grupo trouxe o primeiro veículo para a região de Ribeirão Preto. O primeiro carro que rodou aqui foi trazido pelo senhor Antônio de Ederiksen. E como para o carro andar ele precisava ser abastecido, ele fundou também o primeiro posto de combustível. Depois, em 1930, o senhor Antônio de Ederiksen construiu o primeiro arranha-céu aqui na cidade de Ribeirão Preto. Esse arranha-céu foi doado para a Fundação Santa Casa, que ajuda a mantê-los até hoje. Em 1964, o Grupo Santa Emília obteve a primeira concessão de automóveis mesmo, né? Que foi a Volkswagen nessa época aí. Depois, em 1988, quando ninguém aqui na região sabia o que era esse nome, telemarketing, o grupo montou uma central de telemarketing para venda de consórcios. Eu estou contando essa história para vocês perceberem que inovação está no DNA da Santa Emília. Você tem um monte de novidades aí acontecendo durante esse período que dá para você perceber que o grupo ele nasceu para inovar dentro do mercado, né? Depois, em 1995, chega a quarta geração da família, que está na direção do grupo até os dias atuais. E já estamos chegando na quinta geração. Está vindo a quinta geração para começar a trabalhar conosco aí. Depois, em 1997, nós montamos o primeiro sistema de CRM para vendas de veículos. Não se falava nisso também nessa ocasião, né? E a Santa Emília foi meio que pioneira nessa história. Em 2006, nós entramos na marca Toyota, abrimos a primeira concessionária Toyota aqui na cidade de Ribeirão Preto. Em 2009, abrimos a nossa loja Renault, que hoje nós temos 3, uma em Rio Claro, Araraquara e São Carlos. Depois, em 2012, a gente já começou a usar, foi o início do cloud computing, né? Já começamos a utilizar servidores todos em nuvens, dessa época, há 10 anos atrás. Isso veio dar uma agilidade, uma melhoria nos processos de digitalização das coisas impressionante. Em 2018, a Santa Emília montou a primeira central digital de veículos para venda de veículos, já pensando na jornada digital do cliente. Então, nós estamos aí há quase 5 anos trabalhando com essa estratégia da central digital. A pandemia que nós estamos vivendo ainda, em fase final dela, não teria sido a mesma coisa para o grupo se a gente não tivesse, nessa ocasião, implementado essa central digital para vendas, pensando nessa jornada digital do nosso cliente. E em 2019, nós complementamos o atendimento aos nossos clientes, que foi implementando a central de agendamento de serviços. Então, hoje, se o cliente quiser agendar uma revisão, ele pode fazer isso por um aplicativo, ele pode fazer isso via bot, e ele vai até na agenda do consultor técnico sem interferência de humanos, aí nesse caso.
Em 2021, nós começamos a nossa jornada de assinatura de veículos, que é uma coisa que eu acho que ainda está começando, vamos dizer assim, mas que já isso deve tomar proporções enormes no nosso mercado. Estima-se que em torno de 20% dos automóveis que vão estar girando nas ruas serão via sistema de assinaturas. Estima-se, a gente não sabe direito, mas é o que se fala, os especialistas. E agora, em 2022, o grupo começou com o programa de inovação e entrou num hub de inovação que foi construído aqui em Ribeirão Preto. Para fazer esse programa de inovação, nós contratamos uma consultoria externa, a Inova Consulting, do Luiz Rasquilha, que a gente recomenda de olho fechado, ele é muito bom mesmo, viu, moçada? Então, essa é um pouco da história da Santa Emília para mostrar que inovação está no nosso DNA. E é neste contexto que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é a história do vamos fazer o simples que dá ótimos resultados, tá? Aqui tem um filme, deixa eu voltar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um filme que ele ainda é o de 2021, de 2022 está no forno, mas eu não consegui ainda colocar aí na apresentação para mostrar. Mas eu vou mostrar o de 2021, que vai ter uma noção boa para vocês dessa história de digitalização da Santa Emília. Vamos lá. Egno, quando você Licença, fez a... pessoal, eu vou ter que dar uma saída, tá? A joia, Falcão, obrigada. Quando você fez a apresentação, você colocou apresentar na guia? Sim. Deixa eu ver aqui. Mas então, isso não atrapalha em nada. Eu vou continuar, depois, mais no final, eu volto no vídeo com vocês. Está apresentando aí a nossa praia, né, Alessandra? Sim. Bom, o que é o Grupo Santa Emília hoje? Nós temos 7 unidades, sendo 2 Toyota, uma em Ribeirão Preto e uma em Franca, 2 Volkswagen, uma em Ribeirão Preto e outra em Sertãozinho, 3 Renaults, São Carlos, Araraquara e Rio Claro, e a gente hoje está comercializando cerca de 8 mil veículos por ano. O grupo é composto por 340 colaboradores, à data de hoje, e o nosso negócio é comércio de veículos, peças, assistência técnica e serviço de mobilidade. Esse é o Grupo Santa Emília. Sobre inovação, que eu comentei com vocês, a Santa Emília, neste hub de inovação que foi inaugurado agora em Ribeirão Preto, que é o Dabi Business Park, que, para quem não conhece, eu recomendo visitar, que vale a pena. Santa Emília é patrocinadora da área 51 do hub, e a ideia de entrar aí foi conviver com essa moçada de startups, de gente inventando as coisas o tempo todo, inventando soluções inovadoras e tal. Então, essa foi a nossa ideia de ser patrocinador da área 51, lá no Dabi Business Park, de conviver com essas coisas de inovação. O projeto que nós contratamos a consultoria é de 2 anos, essa consultoria especializada, e o objetivo maior é implementar a cultura de inovação em toda a empresa. Tem muita gente que fica perguntando o que é inovação. Eu vou fazer uma afirmação aqui que, sei lá, é o que eu penso. Inovação tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre está relacionado com tecnologia, e sim com inventar coisas novas, sempre pensando no nosso cliente, né? Dentro da concessionária Santa Emília, nós também montamos o Espaço Arena Santa Emília como uma extensão do Dabi Business Park da área 51, para realização de encontros, meetups, hackathon. O Diego, inclusive, que está aí na reunião, pôde já dar a primeira palestra dele lá para nós. Obrigado, Diego, foi muito legal lá. Muito bem. Um outro vídeo que também não está funcionando, daqui a pouco eu volto. E aí, moçada, entra no tema da nossa reunião, que é o simples bem feito traz muito resultado. Os que estão com câmera aberta, eu vou conseguir ver o rostinho, né? O simples bem feito. E a pergunta que se faz é:
que será essa história de simples, né? O que é fazer o simples, né? Então, vamos ver em que contexto que eu estou falando. Nesse contexto de inovação, que eu acabei de contar a história da Santa Emília, e eu peguei como exemplo, para exemplificar essa história do simples, eu peguei o processo de venda de usados. E o pessoal que mexe com usados aí, acho que tem bastante gente, né? Vai me permitir separar o departamento de usados em 3 caixinhas estratégicas, que é para eu poder desenvolver a ideia separando por temas. Eu vou dividir em 3 temas, então. A compra do carro, a preparação dele e a venda. Sobre a compra, eu não sei se está aí na sala, mas deve ter alguns camaradas aí na sala, tipo Aleander, Diegão. Não é da época do Diegão, não, viu? É bem antes, viu, Diegão? Mas vocês lembram de uma época em que a avaliação de usados era feita com papelzinho, né? Era mais ou menos assim, né? Ó, o vendedor atendia um cliente na loja e precisava avaliar o carro usado dele para troca. Ele preenchia um papel, um formulário carbonado, 2 vias, com os dados do cliente e os dados do veículo, entregava a chave para o avaliador ia lá, notava tudo que ele estava vendo no carro lá no papelzinho, em 2 vias, botava o preço que ele achava que valia, entregava a chave e o papelzinho de volta para o vendedor, e o vendedor fazia toda a negociação com o cliente dele. Pois é, mas pensa bem, o colosso de informações que se tinha nessa época e que não servia para nada, né? Você não conseguia fazer nada. E a gente, o Sérgio está rindo ali, Diegão, porque ele planilhou muito esses papelzinhos, ele botou em planilha isso, viu? Muito, mas muito mesmo. Só que você botava na planilha, o que isso queria dizer, né? Pois é, então eu fiz contando essa história do passado para voltar ao que é hoje, para nós. Hoje, o cliente senta na mesa do vendedor, tem vários vendedores da Santa Emília aí vendo, inclusive, depois eles podem me corrigir se eu estiver falando qualquer besteira aqui. O vendedor põe os dados do cliente, põe a placa do carro, a plataforma que a gente usa, pode fazer propaganda, né, Alessandra? O Diego não vai gostar, nem o Caporal também não vai gostar da propaganda. Mas a plataforma que a gente usa aqui é o autoavaliar. Então, ele vai lá e põe os dados do cliente, ato contínuo, isso já chega no aplicativo do vendedor, do avaliador. O avaliador vai lá buscar a chave com o cliente e já auxilia o cliente em fazer 5 perguntinhas, auxilia o vendedor e o cliente a responder 5 perguntinhas básicas. Se ele é o único dono, se ele já bateu o carro, se todas as revisões estão feitas, com a ideia de que o cliente mostre para nós, para o nosso avaliador, se esse carro, na ótica dele, é um bom carro para a gente comprar ou não. Essa é a ideia. Então, utilizar boas plataformas, recomendo autoavaliar, é muito interessante para você conseguir fazer as coisas de forma simples. Porque dentro desta plataforma, o avaliador, ele classifica o carro. Se ele é A, o carro A é o que a gente chama aqui internamente na Santa Emília do carro AAA. É aquele que é bom, bonito e barato. Este carro aí, a hora que você anuncia ele, a venda é líquida, é na hora. Então, quando você fica sabendo que tem um carro A ou B para entrar na troca, você acende o farol em cima dele, com o objetivo de botar esse carro a qualquer custo para dentro. E depois tem o carro C, que é aquele que você vai ter um certo gasto com ele, e o carro D, que a gente destina para repasse. E a história do repasse é uma outra história. Tem gente aí que vai chorar agora, eu garanto para você, viu, Diegão? O repasse naquela época, lá das avaliações no papel, era o avaliador que conhecia meia dúzia de lojistas, parceiros, amigos nossos, inclusive, e ele se utilizava dessa meia dúzia do relacionamento dele para poder repassar os carros que era classificado como repasse. Então, você compara aquela época com agora, né?
Eu vou lá, pego o carro é de repasse, eu clico num botão, eu disparo numa plataforma para sei lá quantos mil lojistas. Me ajuda aí, Diegão. Quantos mil lojistas hoje na plataforma? Tem bastante, mil, né? Quantos? 30 mil. Pois é, então quando ele dá o cliquezinho no botãozinho do repasse, eu disparo para 30 mil lojistas querer comprar esse carro de repasse. Então veja a importância e como é que você simplifica as coisas. Antes você tinha que ficar entrando em contato, ligando, o cara vinha aqui, você não sabe quanto pagar. Agora não, você bota o carro para dentro, publica lá. Não vou nem falar da ferramenta de cotação, porque essa é uma outra história também. E senão eu fico contando história aqui e depois não dá tempo de terminar os 4 slides meus. E aí, quando você termina de classificar o carro e tirar as fotos do veículo, que naquela época não tinha, vai para uma mesa de precificação que tem todas as referências de mercado, inclusive as nossas, para que ele precifique o carro de forma mais assertiva. E aí você conseguir vender esse carro dentro do preço de mercado. E aí na compra também você tem a história da documentação, né? Você tem toda aquela documentação, aquele checklist que você entrega para o cliente, que na hora da troca da chave ele tem que vir aqui e entregar tudo aquilo que a gente precisa. Na Santa Emília, essa história de documentação, hoje é tudo digitalizado. Então, você não tem mais papel, a não ser o recibo de compra e venda, que, infelizmente, ainda tem que reconhecer firma, preencher. Tá? O resto é tudo digitalizado. Para quem mexe com usados, há um tempo atrás, a gente tinha o famoso envelope do carro usado, né? Que lá você punha tudo que era referente ao carro usado. Hoje nós não temos mais envelope, gente, é tudo digitalizado. De tal forma que todos que têm permissão nessa digitalização consiga pegar esse documento no horário que for mais, na hora que ele precisava, vamos dizer assim. Então, é muito importante esse pilar, compra. Para você ver, tem uma frase aí que é antiga no nosso mercado, que ela continua valendo até hoje. Para você fazer uma boa venda, é necessário que você faça uma boa compra. Você não pode errar na compra, senão você vai errar na venda. Então, este pilar da compra é tão importante quanto os outros dois que eu vou discorrer agora. Só que antes de passar o pilar da compra, eu queria interagir com a moçada, se eu conseguir. Tem alguém que quer fazer alguma colocação sobre o pilar compra de carro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês queiram fazer? É só abrir o microfone, a Alessandra vai permitir, e você interage comigo, se é que tem alguém. O Guilherme está com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta, Guilherme? Não, Alessandra, apertei sem querer aqui. Desculpa. Maravilha. De Jefferson. Tudo bem, Egno? Fala, Jefferson, beleza? Qual que é a dica para fazer uma boa compra aonde o cliente chega querendo tabela FIPE ou até mais? E aí um problema que eu tenho hoje é que existe muitos garagistas no mercado, a estrutura dos caras são enxutas e eles acabam, como se diz, uma margem de 5% para ele, R$500, R$1.000, de lucro para ele é interessante, porque ele é 1 ou 2 ali trabalhando, né? E a gente tem uma estrutura maior. Para bancar essa estrutura, você precisa fazer uma boa compra, garantir uma boa venda. E você acaba não conseguindo comprar bem, né? A gente tenta, alguns conseguem, outros não. Aí qual que seria a dica? Jefferson, você prometeu que você não ia fazer essa pergunta desse tipo, né? Desculpa, não cumpri o combinado com você. Mas você acha que eu vou pipocar, é isso? É o seguinte, primeiro, eu não sei se você usa a plataforma Autoavaliar. Você usa, não? Usamos. Usa. E você está acostumado a usar também o Arquimedes, não? Não. Diegão, já pega o contato aí, amigão. Porque o que acontece? E outra coisa, viu, Jefferson? Nós temos um problema. Eu sei que tem alguns vendedores, consultores da Santa Emília, que eles não gostam que eu falo isso, mas também eu vou falar, não estou nem aí, eu vou falar mesmo, não estou nem aí.
Mas é o seguinte, hoje aconteceu um fato desse, ó, comigo. O vendedor chegou para mim e falou assim, me ajuda na negociação? Ajudo. Não, é que eu estou com um cliente aí querendo um carro zero, que eu pedi 110 de volta e ele está oferecendo 85 de volta. Pô, mas 25 pau de diferença? Como é que foi esse negócio? Você está na tabela do carro zero? Não, eu já tinha dado desconto no carro zero. Ah, é? É. E aí você sabia que tinha um carro usado antes de começar a propor o negócio para ele? Não, não sabia. Então, onde tem uma grande falha aí, Jefferson, talvez fosse a maior dica que eu possa te dar. Na hora de abrir a negociação, a gente já faz concessões para o cliente antes de descobrir a necessidade dele. Então, qual que é a recomendação? Pô, você sabe que a forma de atender o cliente hoje é muito diferente do que era até pouquinho tempo atrás. Hoje é necessário que o consultor de venda seja muito mais especialista em entender a necessidade do cliente do que ser matador de vendas. Porque o matador de vendas ele só fala em desconto e em preço. Então, se eu pudesse te dar uma dica, era isso, era treinar a equipe de vendas para abrir a negociação de forma correta. Isso é uma coisa. A outra coisa, e é por isso que eu te perguntei do Arquimedes, lá no Arquimedes, que é uma ferramenta da plataforma Autoavaliar, que a gente usa desde o início, eu não posso falar para o Diegão que eu ajudei até a construir, porque ele vai achar ruim comigo. Mas a gente usa desde o início. Você tem lá um conjunto dos últimos 60 dias de todas as avaliações feitas em quem usa a plataforma Autoavaliar daquele modelo de carro. E lá você vê quanto estão pagando no mercado, qual é a média. Se eu pegar todas as avaliações e calcular um preço médio, está lá. Qual é a moda? Qual é o número que mais se repete dentro desses carros avaliados? Essa é a moda. E qual é o desvio padrão dessa moda em relação a esse conjunto de dados? Cara, é tanta informação que a gente fica muito mais assertivo em precificar o carro e esse problema que você colocou, que existe em todo lugar, ele acaba sendo minimizado. Se você faz uma precificação técnica, né, que é o caso. Mas eu vou falar um negócio para você, e aí eu vou entrar nos indicadores mais para frente. A taxa de compra ideal, ela gira ali entre 30% e 40%. Significa o seguinte, que se você avalia 100 carros, você vai comprar entre 30% e 40%. Se isso não está acontecendo, tem algum erro, tem algum problema aí no processo. Então, a gente ficando de olho nesses indicadores, com certeza você vai entender que tem alguns que você vai perder, outros você vai ganhar. A resposta foi meio longa, mas era necessário, viu, Jefferson? Excelente. Tem mais alguém aí com a mão levantada, Luiz Oliveira. Não vale também porque é meu amigo, viu, Diegão? Poxa, Egno, é sempre um prazer te ouvir. Obrigado a todos aqui. Está sendo muito legal ouvir vocês, as experiências. Egno, você falou um negócio aí, só queria complementar também a importância da métrica, né? Você falou muito das informações que tem no mercado e puxa, eu fico cada vez maravilhado com a plataforma do Autoavaliar, mesmo em parte sendo um concorrente aqui da empresa que eu trabalho, mas aqui eu estou como pessoa física, mas é muito legal ver a contribuição para o setor automotivo que o Autoavaliar tem, né? E só um complemento, Jefferson, eu acho que é super importante, as lojas multimarcas, elas agora se veem num momento, eu acho que elas precisam dar um passo de profissionalização. Não tem como você pensar em compra de automóveis se você não tem o controle da tua empresa. E o controle da tua empresa o preço para você comprar pode ser um, mas o preço para mim comprar pode ser outro, porque o que muda entre nós aqui, me colocando na pele de um lojista, é qual é o meu custo fixo e variável, porque isso também influencia na rentabilidade da tua empresa. Então, sempre buscar o máximo de informações possíveis, externas, com relação à compra, como o Egno orientou, mas também conhecer muito da tua empresa, né? Porque, às vezes, o 30%
pode ser um número bom, 30%, 40% pode ser um número bom, mas se o teu custo estiver muito elevado, ele não vai ser o suficiente para cobrir isso, né? Então, isso, num longo prazo, pode trazer um problema. Então, Egno, obrigado pelo convite, já estou amando aqui, só uma participação rápida, meu parça. Bom, obrigado pela contribuição. Tem mais uma mão levantada, que também é meu amigo, não vale, é o Marcelo Aquino, lá de Recife, viu, Alessandra? Então, Marcelão, se você quiser fazer a pergunta, mas não fique elogiando, não, que você é meu amigo, eu sei disso. Fica tranquilo. Só tentando contribuir também, eu acho que você foi muito, muito assertivo quando você fala que o segredo da operação começa na compra, tá certo? E hoje você tem na plataforma muitas informações e muitas métricas para poder justamente guiar para que você faça uma compra correta. Só que eu acho que tem ainda uma etapa que tem que ser desenvolvida dentro das empresas. Como você falou, do que você avaliar, você vai comprar 30%, 40%. Tá? Só que muitas vezes as empresas deixam que o cliente escolha vender. E não elas passam para comprar. Então, eu acho que tem uma mudança de atitude, entendeu? Que tem que acontecer, porque eu tenho que me colocar não como um perito avaliador que precifica o carro, mas eu tenho que me colocar como comprador, porque eu tenho que saber o que é que eu preciso repor meu estoque, eu tenho que saber qual é o mix, qual é o modelo, qual é a faixa de preço, entendeu? Então, eu tenho que saber isso aí. Então, não dá para eu deixar o cliente decidir qual é o carro que vai me vender, porque dos 100 carros que eu avaliar, eu vou comprar os 30, 40. Só que eu posso deixar o cliente decidir e eu posso agir ativamente para poder tentar comprar os carros, entendeu? Para poder ter essa taxa de conversão, ou seja, comprar os melhores carros. Então, acho que a mudança de postura, entendeu? O papel não é avaliador mais, né? O cara tem que ter a função de comprador, ele tem que saber o que vai comprar. Né? Ele não pode ficar passivo na operação, ele tem que tomar a rédea da situação, aproveitar justamente a gama de informações que tem, né? Todas as informações disponíveis, e ele decidir, ele cobrar, inverter a cobrança. Então, em vez do gerente de novo vir cobrar para ele melhorar o preço, o vendedor vir cobrar, ele é que tem que agir ativamente para dizer, olha, eu quero comprar esse carro, o que é que está faltando para poder comprar o carro? Entendeu? E ele pressionar para que a operação seja feita dentro daquele mix, entendeu? Que é interessante para ele, pensando justamente, entender, em garantir o sucesso da operação no final, né? Perfeito, ótimo. Ajudou muito aí, contribuiu Beleza. muito, viu, Aquino? E vamos para a última pergunta aí, que eu não poderia deixar o Caporal, que levantou a mão, não falar, né, Alessandra? Caporal, a bola é tua, velho. Não, pô, eu fico até lisonjeado do que vocês falaram, mas eu queria acrescentar uma coisinha. Que com a plataforma com a Arquimedes, você gerencia a sua equipe. Ele mostra lá quem avaliou 10 carros e comprou 2, e quem avaliou 5 e comprou 5. E aí você começa a olhar e fala, mas você avalia tanto carro e não compra nada, o que está acontecendo? Inclusive de cada marca, no modelo, você centraliza e tal. Então, é só para lembrar mais isso, que dá para gerenciar a equipe. Vocês estão falando da equipe, etc, etc. Com a métrica lá, você olhando, o cara avalia muito carro, compra pouco, o outro avalia pouco, mas compra muito. E tem que alguma coisa aí que um está fazendo mais e o outro está fazendo menos. É isso aí. Falei, fiquei quieto. Um abraço. Parabéns, Perfeito, Tecno. ótima dica. Ótima dica, perfeito. Então, o pilar compra, acho que nós exploramos bem. Vamos para o próximo, então, que é a preparação, que é o que você vai fazer com aquele carro que entrou para deixar ele no padrão que você precisa dentro do seu showroom. A primeira coisa que se recomenda é que você tenha um checklist de coisas a fazer naquele carro, né? Eu tenho que pintar o para-choque, eu tenho que trocar pneu, uma palheta, tem que dar uma polida no carro. Então, você tem que fazer um checklist de coisas a fazer. E aí, isso aqui é muito utilizado dentro do Grupo Santa Emília, que é comparar o que você previu na avaliação que você ia gastar com o que você efetivamente gastou. Até para causar confusão com os entes do processo, né? Tem que causar confusão com o avaliador, tem que causar confusão com o mecânico que presta o serviço, porque muitas vezes você vai lá e prevê gastar 500, aí o mecânico quer gastar 1.000. E aí você precisa entender se foi erro de avaliação, se ele está querendo fazer coisas a mais do que deveria, enfim, é muito importante isso. Fazer os ajustes necessários
para que o carro fique dentro do padrão que você precisa, né? Dentro do seu showroom. E aqui é muito importante a gente ter um controle rigoroso dos gastos com a preparação. Não se abre mão da qualidade do carro que você está colocando no showroom, até porque quando o cliente vai escolher o carro, a primeira coisa que ele olha é a aparência do carro. Depois ele olha como é que está a quilometragem, ele olha como é que estão os pneus e assim por diante. Então, é muito importante esse pilar também, não menos importante que o primeiro, você deixar o carro do jeito que deveria dentro do showroom. Não vou nem gastar muito tempo com esse pilar, a menos que tenha uma única pergunta a respeito. O Césio levantou a mão ali, eu entendi? Não, não levantei não, Egno, mas você tem toda a razão, porque eu acho que às vezes a pessoa olha e fala assim, você está gastando 50% do que orçou, mas se você não tiver uma gestão diária, tanto com a pessoa que recebe, que tem que ser aquele que avaliou, até chegar no mecânico, na escolha dos fornecedores, nunca você ficar na mão de um fornecedor só, né, para você ter a margem de negociação, a condição de negociar com eles, você não consegue fazer um bom resultado, porque eu acho que você diminuir os custos e fazer o melhor com menos, eu acho que esse é o segredo de você ter uma boa preparação. Perfeito. O Aquino também quer fazer comentário. Vai lá, Aquino. Vou ficar calado, posso ficar tranquilo, tá certo? Para não te atrapalhar mais. Mas só lembrando que dentro dessa etapa aí tem uma coisa importante também, que é a questão de existe o menor preço, que é o mais barato, e existe o melhor preço. Então, às vezes, você tem um carro que está em serviço, entendeu? E tem um orçamento de uma peça que custa lá, sei lá, R$500, e essa peça você vai pedir de fábrica e vai passar, às vezes, 8 dias para chegar, digamos assim. E tem uma vez a peça que você consegue no fornecedor local que você vai pagar R$900, R$950. Então, às vezes, o tempo também é importante. Então, às vezes, vale a pena também, tem que ter uma racionalidade aí para poder fazer com que o carro seja reparado logo, porque cada dia que o carro passa sem ser disponibilizado para venda, o custo financeiro acaba consumindo. E, às vezes, essa economia que você acha que você fez, entendeu? Ela vai pelo ralo. Então, tem que ter uma racionalidade. Não pode ser receita de bolo, porque senão atrapalha aí o processo todo, né? E trava a operação. Perfeito. Comentário perfeito. Bom, e aí nós vamos para o terceiro pilar estratégico, que é a venda. Eu vou considerar a venda desde o momento em que a gente faz a geração dos leads. Não vou conceituar o que é lead, não, porque acho que todo mundo sabe aí, né? Qualquer pessoa interessada na compra de um carro no nosso mercado, ele pode ser considerado um lead por nós. E como é que a gente gera isso? Feito anúncios no Google Ads, redes sociais, portais, nossos sites, portais verticais, né? Como prestigiando o Luiz aí, ó, e carros, Webmotors, LX, Mercado Livre, e etc. Tudo que a gente faz aí de anúncio dos carros para gerar interessados todo esse conjunto de coisas que você faz com a intenção de gerar leads. Muito bem. Chegou o lead aqui dentro do seu gestor de leads. Aliás, é uma outra coisa que a gente faz aí, é ter um gestor de leads confiável e simples. Confiável e simples do ponto de vista do consultor online que está gerenciando esses leads, esses contatos com esses leads, e também como é que a gente vai fazer para colocar esse lead dentro da loja. Porque, no nosso caso, tudo que se faz com o lead é com a intenção de fazer um agendamento da visita do cliente na loja. Quem faz isso? O consultor online. Ele que está lá recebendo esse lead e é ele que agenda essa visita para a loja. Aí, quando o cliente vai na loja, e aí é um grande problema que não é só nós que enfrentamos, não, acho que é todo mundo, viu? Quem for diferente, depois pode dar o testemunho. É como você ficar 2, 3 meses até nutrindo os leads que você gerou e que você recebeu,
mantendo contatos, mantendo ele informado até ele ir na loja, e a pessoa que receber ele na loja dá o mesmo tratamento que ele teve lá na central de leads, na central digital, que é a tal do proporcionar ao cliente a multicanalidade, né? Atender ele da mesma forma em todos os canais, né? Isso inclui a apresentação física do carro, fazer o test drive. É como se fosse uma sequência do atendimento que começou lá na geração de leads. E aí, finalmente, o fechamento da venda, que entra a história da avaliação do carro, que preço que foi, se tem financiamento, se não tem, e aí você faz a venda. E aí, quando você faz a venda, no nosso caso, todo o processo burocrático é digitalizado. O que está faltando para a gente proporcionar uma jornada 100% digital para o nosso cliente, moçada? Duas coisas. Primeira, a possibilidade, se ele tem um carro na troca, é ele não ter mais que ir no cartório reconhecer firma. Isso está muito próximo de se tornar realidade aqui. O segundo é, se ele quiser receber o carro lá na casa dele, ele pode receber. No nosso caso, ele pode. Mas ainda nós temos poucos clientes que querem vir, que a gente mande o carro na casa dele. Ele está preferindo vir na loja ainda. No momento que a gente conseguir deixar esse carro lá na casa dele, ele não precisa ir em cartório, não precisa fazer vistoria mais, aí a nossa jornada vai ficar muito próximo do que poderia ser uma jornada digital com ele, né? E o momento da entrega do veículo é um momento de encantamento. Vou contar uma outra história para vocês da Santa Emília. Até um tempo atrás, o cliente vinha trocar a chave no momento da entrega e muitas vezes ele tinha que pagar documento, tinha que pagar a cristalização de pintura, fazer o acerto final do carro para você entregar para ele o carro novo. Então, olha só o que a gente fazia. A gente colocava a dor para ele, que é mexer no bolso dele, no momento de encantamento, que é a entrega do carro. Então, isso, a gente conviveu com isso um tempão, e agora, mais recentemente, a gente conseguiu já, por conta até dessa digitalização que eu falei para vocês, o cliente ele pode pagar com Pix, com boleto, do jeito que ele quiser, né? Vamos dizer assim. E aí ele acerta tudo antes de chegar na loja para pegar o carro. Quando ele vai pegar o carro, não se fala mais em dor, só fala em encantamento. Você põe o carro dele identificado com o nome dele, com laço vermelho no capô, carro cheiroso e etc. E aí, tira foto dele para mandar, né? E aí você consegue ter o encantamento deste cliente, e isso é verbalizado, inclusive, na pesquisa que a gente faz com os nossos clientes. Bom, sobre a venda, eu dei uma aceleradinha aqui, até por conta do tempo nosso que também tá indo, né, Alessandra? Mas sobre a venda, deixa eu ver se algum dos traíra aí vai levantar a mão. Sem trairagem aqui no... Sobre a venda. O Aquino já estava com a mão levantada já, né, Aquino? Tá. Caporal, pode falar, por favor. Ô, Egno, você tem que falar sobre o preço anunciado e o preço praticado. Porque a gente contrata vendedor para dar desconto. Pois é. Será que a gente tem vendedor para dar desconto? Ô, Caporal, eu tinha mais caro. Eu tinha certeza que você ia falar isso, velho. Não sei porquê, mas eu tinha certeza. Porque na venda, pensa bem, ó. Você vai lá e publica o preço do seu carro no seu site, nos portais, no Google, sei lá onde for. Lá na loja mesmo e tal. Aí vem o vendedor, o cliente fala assim para ele, ó, seja online ou na loja, não importa. Quanto você me faz nesse carro? Bom, o quanto você me faz nesse carro, se o cliente já foi atraído pelo carro com a proposta que estava anunciada. Exemplo, 100. Quanto você me faz nesse carro? Ah, ele é 100, mas eu te faço por 90. Qual é a credibilidade que a gente bota no sistema de precificação nosso, né? Então, isso é uma coisa que a gente convive ao longo do tempo e que os nossos vendedores foram treinados a isso. Qual seria o ideal, né? Que o cliente confiasse no preço que a gente está dizendo que é a oferta lá, que é uma oferta mesmo, e que se fizesse a negociação,
Caporal, eu sei como você pensa sobre isso. Eu acho que no Brasil, por a gente ser um país que está acostumado, é cultural, a fazer negociação, só que o problema é que a margem de negociação nossa, ela está cada vez mais apertando as nossas margens. Então, a gente tinha que dar um jeito de treinar as nossas equipes para que eles mantenham-se dentro de um nível aceitável. Porque hoje só se fala em preço, em desconto. É difícil você ver alguém falando em... explorando bastante a qualidade daquele veículo, né? Seja novo ou seja usado, não importa. Então, você tocou num ponto muito importante, porque se a gente for fazer a diferença entre o preço que você publica e o preço praticado, é uma diferença enorme. E isso acaba sendo um tiro no próprio pé nosso, né? O Aquino está com a mão levantada ainda. Quer falar ou já foi, Aquino? O Caporal. Eu quero falar. É assim, será que a resistência de a gente trabalhar com preço único é dos clientes ou da nossa equipe? Porque dos países ou quem já tentou fazer essa transformação e fez, observou que, normalmente, o pessoal interno resiste mais que os próprios clientes. Porque sem pensar na geração Z, nos milênios e tudo mais, eles já compram sem negociação online, seja lá o que for, menos carro. Então, será que a cabeça nossa, quer dizer, a mudança não está dentro de nós? Porque a gente fica colocando culpa no mercado, na cultura, etc. Mas eu acho que a cultura é nossa, de vendedor de carro. Eu posso dizer, porque eu sou vendedor de carro há 40 anos, eu não posso falar muito, né? Você não de entregar a idade, mas é isso que eu penso. Onde está essa resistência? Fala, Luiz. Caporal, muito bem levantado. Para mim, está claro que eu acho que é cultural. Me parece ser cultural. Eu acho que a resistência está muito mais na gente do que em si no cliente. Vou dar um exemplo, tá? É do setor automotivo, mas um exemplo. Eu represento o e-carros. A gente vai fazer a venda, um exemplo do nosso portal lá para o lojista. A gente começou a perceber que a margem de descontos que a gente estava oferecendo, ela estava extrapolada, não tinha mais controle, porque é exatamente do jeito que o Egno falou, o carro é 100. Aí o vendedor já fala em 90 sem o cliente pedir o desconto, sem o cliente pedir o desconto, e já fala em 90. Aí o cliente já viu que ele deu 90, o próprio cliente já vai... Aí o cliente vai pedir. Não, mas melhora um pouquinho mais para mim. Aí o vendedor vai lá no Egno e vai falar, Egno, 90 não foi. Eu preciso de mais desconto para fechar. Então, percebe que o desconto ele foi dado antes do cliente. E sendo que tem N coisas que a gente pode fazer. Vamos falar do mundo de carro, porque eu já vendi também carro. Poxa, tem uma transferência que às vezes você pode fornecer, você pode fornecer um tapete. Eu já fui cliente do Egno, o Egno me deu tapete, o Egno me deu insufilme. Eu já fui cliente da Santa Emília. Você foi um cliente chato pra caramba, você sabe disso, né, Luiz? Tudo bem pra caramba. Mas eu concordo, eu acho que a resistência tá na gente. E eu acho que a gente agora tem que, talvez, perder o medo, porque o medo tira a vontade de ganhar. A gente tem que perder o medo e começar a implantar um outro tipo de cultura, mas baseado em treinamentos também, focado em treinamentos, para mostrar para o vendedor que ele tem muita coisa na mão antes do desconto, que ele pode utilizar a favor dele na venda, e ouso dizer, a experiência do cliente fica até melhor, porque perde uma credibilidade quando o cara já sai dando desconto já logo de cara. A minha amiga Franciane levantou a mão, cadê ela? Eu levantei e abaixei. Mas nossa, agora não tem mais jeito, não tem como abaixar. Pode falar, né? Comenta aí. Vou encontrar com o Caporal aqui, o Aquino. Tudo bom? Tudo já. Eu gostei do que o Luiz falou, e assim, a parte do treinamento a gente até tenta, mas acho que tem muito treinamento comum hoje em dia, né? Eu acho que é muito bom ter esse time aqui com esse monte de provocação. E a outra Caporal falou, mas faz todo sentido, a geração que está vindo, ela compra online e não fica negociando. Apesar que tem uns vouchers lá que a gente ganha de vez em quando, tá? Então tem a história do voucher. E outra coisa que eu ia provocar na parte de lead ali que você falou antes, por que são 3 meses de conversão?
Por que a gente não consegue diminuir isso aí, né? Por que a gente ainda fica olhando o lead de 3 meses atrás porque não converteu? Queria deixar essa provocação aí também para a gente refletir aí para os próximos dias. Pois é, você sabe, Fran, que tem lead, que é lógico que é a minoria, que é de 1 ano o relacionamento. E agora, é óbvio que a gente tem que tentar diminuir isso, mas tem alguns que não tem jeito, porque tem uns que não tá, parece que não está no momento de compra, né? E aí você vai se relacionando, nutrindo, manda isso, manda aquilo, e acaba ficando um tempo maior do que o que a gente, vendedor, desejava. Mas quando a gente coloca o cliente no centro dos nossos negócios, no centro do foco, você percebe o seguinte, pô, eu tenho que deixar ele também fazer as coisas no tempo dele, né? Você sabe como é que é isso, ser especialista nisso, pô? E a Ana, cadê a Ana Oliveira que levantou a mão? Está no mudo, Ana. Ana, você Tá no mudo. Eu sou a Ana, da Francauto Volkswagen, e eu queria fazer um comentário sobre essa questão dos preços. Eu reparo muito na minha equipe, estou há 13 anos, né, no mercado de seminovo, na Francauto, e a questão do desconto. A gente faz a famosa jogadinha de número, né, quando vai entrar um usado no negócio. E aí a gente vende o carro no preço cheio, sem dificuldade, sem desconto. Quando não tem um carro no negócio, não tem uma venda em preço cheio, sempre os vendedores chegam no preço mínimo possível mesmo. Então, isso é uma prática, assim, que deixa a gente pensar realmente na falha da nossa equipe. Porque se eles têm a capacidade de vender o carro no preço cheio quando tem um usado entrando, por que não vender quando não tem um usado na troca, né? Eu sabia que você ia representar muito bem os vendedores, viu, Ana? Você matou a pau. É isso. E outra coisa, viu, Fran? A gente não pode desistir. A gente tem que tentar implantar uma nova cultura, tentar negociar melhor. Isso é uma coisa incansável. Eu estou há 37 anos na Santa Emília e eu não sei se alguma coisa mudou nesse tempo com relação a este assunto, viu? Cadê a Tayla. Tayla? Tayla, pode abrir o microfone, por favor. Você levantou a mão? Acho que a Tayla não quer falar. Muito bem. Washington levantou a mão também. Então vai o Washington. Está no mudo, Washington. Oi, pessoal, boa noite. Egnão, parabéns aí pela apresentação. Eu acho que quando a gente fala em carro zero, é mais fácil a gente realmente ter o preço único, né? A gente está vendo, inclusive, algumas mudanças aí que estão sendo feitas na Europa, já nessa situação. Agora, no seminovo, eu acho que a gente tem que mesmo treinar bem a equipe, porque você nunca vai ter um seminovo igual ao outro. Então, por exemplo, se um vendedor meu vem pedir para baixar o preço num carro que eu comprei bem, que ele foi classificado como Triple A aqui na Santa Emília, eu não vou deixar fazer. Ele sabe disso, porque nós não vamos ter oportunidade de comprar um carro igual aquele. Então, eu acho que no caso que eu daria uma sugestão a gente tem que controlar a margem média, assim como a gente faz na Santa Emília. Vai ter carro, inclusive, que a gente pegou, teve que pagar mais para vender o zero lá na frente, que às vezes era um zero que a gente precisava estar vendendo, e vai ter que vender esse carro num custo menor. Mas você vendeu um zero que vai te ajudar lá na frente, com os bônus, com o teu emplacamento, com o teu share. Em contrapartida, você tem que segurar naquele carro que você sabe que você tem uma oportunidade maior de ganho, justamente porque você não vai ter dois iguais. Porque o que atrai um lead, que nós estamos falando de lead aqui? Ou o carro tem preço, está muito bem posicionado, ele é um carro normal, que a gente considera como C, um B, e se ele for um A, é por cada quilometragem. O cliente ele busca o preço ou ele busca quilometragem, se possível os dois. Então a equipe que tem uma boa argumentação, ela vai travar, ela vai saber ter argumento, ela vai saber dizer, olha, esse carro que o senhor está comprando, ele tem 8.000 quilômetros e tem 1 ano de uso. Ele não fez nem a primeira revisão. Então eu acho que vai muito disso aí. Essa é uma opinião minha, não sei se é isso. É você controlar a margem média, porque você não está ali para vender um carro só. Você está ali para vender vários carros. E você tem que controlar aquilo que for top,
você tem que segurar o preço. A equipe tem que estar treinada para saber dar essa argumentação. Aquilo que for normal, vamos estudar. Vai entrar um financiamento, vai entrar plus, você tem a oportunidade de vender acessório, então você vai agregando. Então, essa é uma contribuição que eu teria para passar aí para a turma. Austin, a sua colocação foi tão simples que eu vou deixar para o Caporal interagir com você, vai. Agora sim, você me ferrou, hein? Mas vamos lá. Carro zero, existe gêmeo univitelino em qualquer lugar do Brasil. Então, carro zero, o cara consegue comparar. Quando ele consegue comparar, você tem a questão de não poder segurar o preço, porque se o outro está fazendo o mesmo carro, marca e modelo, talvez, né, você tem que vender a concessionária, se vender, mostrar que você é melhor que o outro, porque o carro em si não tem isso. Qualquer carro usado, eu mostro 5 coisas que todo mundo vê, 5 coisas que ninguém vê, para vender meu carro usado mais caro que qualquer outro da mesma marca e modelo que está lá algum acima. E derrubo qualquer vendedor que quiser. Então, é assim, precisa estar muito bem treinado para vender o carro usado e segurar o preço. Né? Eu acho que é isso aí que a gente tem que focar, treinamento, né? E principalmente carro usado, é bem mais fácil de segurar o preço do que no novo. Perfeito, perfeito. E aí, já meio que encaminhando para o final, eu queria falar sobre este assunto aqui com vocês, ó. A Ana quer falar, eu fui indelicado, furei a fila dela. Não, Ana, por favor, Ana. Não, eu já falei, meu comentário foi daquela hora, não levantei a mão novamente, não. Então tá bom. Então, ó, o próximo assunto, e já encaminhando para o final também, é sobre métricas e indicadores aqui. Esses indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou mostrando, são coisas que faz parte do dia a dia dentro do Grupo Santa Emília. Então, para qualquer um que você conversar, ele vai saber o que é uma taxa de avaliação. A meta é, de cada 100 clientes que você atende, 70 tem que ter um carro para avaliar. Isso é padrão, é número do mercado. Então, 70% de taxa de avaliação. 40% de taxa de compra. Lembrando que se ele ficar entre 30 e 40, é um número bom. Então, taxa de avaliação, número de carros avaliados, dividido pela quantidade de atendimentos que você fez. Isso te dá a taxa de avaliação. Quando esse número for menor que 70%, muito menor, abra o olho, porque pode ter problema de processo aí. E dos carros que você avaliou, você tem que comprar 40%. Então, avaliei 70 carros, tem que comprar 40% disso, tem que comprar 28. Se esse número não tiver, ele não flutuar próximo de 40%, provavelmente você tem algum problema também no seu processo. E a taxa de conversão do fluxo de loja, que historicamente sempre foi em torno de 30% no Grupo Santa Emília, isso hoje já não é mais isso, ele já subiu, está ali na casa dos 35%, mais ou menos. Isso até por conta de que o cliente mudou. Hoje, há um tempo atrás, ele fazia cerca de 5 visitas a concessionárias ou a lojas para escolher qual é o carro que ele queria comprar. Hoje, essa média caiu para 1,4. Então, quando ele vai na loja, ele vai praticamente decidido no que comprar. Então, se a sua conversão for menor que 30%, muito provavelmente você tem algum problema a ser ajustado no processo também. Sobre os leads, hoje o Grupo Santa Emília, nós estamos recebendo cerca de 1.500 leads por mês no grupo. 20% disso tem que virar agendamento de visita. Então, 20% de 1.500, você já fez a conta, 300 visitas das nossas lojas oriundas desses leads que são gerados nas nossas plataformas digitais. Desses agendamentos, pelo menos 80% tem que comparecer, porque a gente sabe, né? Tem muita gente que agenda a visita só por agendar. Então, a gente monitora essa métrica também, que esse comparecimento das visitas agendadas tem que ser acima de 80%. Agora, dos que comparecem, dos agendamentos que foram na loja, a conversão desse fluxo em vendas, ele tem que flutuar ali próximo de metade, de 50%. Se você conseguir fazer isso, a sua conversão de leads em vendas vai ser em torno de 7%.
10 é o número ideal. E aí, no Grupo Santa Emília, a gente tem também as várias origens, né, vamos dizer assim. Então, leads da montadora Volkswagen, por exemplo, a gente consegue converter acima de 10%. Leads do e-carros, a gente consegue converter próximo de 6%, é um bom número. De outros canais, gira ali 4%, 6%, de tal forma que se a gente consegue 7%, fazendo essas métricas aí, a gente considera que é uma boa conversão. Alessandra, eu apostei com você que eu conseguiria fazer várias pessoas participar da prosa. Você viu que eu consegui, eu acho que eu ganhei, né? Com certeza. Eu estou até feliz com todo esse compartilhamento aqui do pessoal. Obrigado, viu, pessoal? Então, foi demais. Você vê, né? Aí, os finalmente aqui é o meu muito obrigado a todos, mas eu não posso deixar de perguntar se alguém tem alguma curiosidade sobre essas métricas ou indicadores. Você vai me dar mais 5 minutinhos, né, Alessandro? Ou não temos tempo? Com certeza, temos tempo sim. Nós começamos mais tarde hoje, né? Quem quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, curiosidade, por favor, moçada. Sobre isso aí, métricas / indicadores. Bom, se é ninguém, menos mal, né? O Caporal levantou a mão. Caporal, você não vale. Eu tenho que falar, né? Se ninguém fala, eu vou falar, né? Então vai. Porque uma coisa muito importante é os clientes que vão à concessionária e vão embora sem comprar. Então, vamos supor que eu gerei aqui 50% do fluxo em vendas daqueles que eu agendei. Tá. Se 50% comprou, 50% foi embora. Sim ou não? Sim. Beleza. O que eu faço com esse 50%? Porque ele fez um esforço danado de agendar, ir lá no horário marcado, deve ter visto o carro, feito o test drive, etc, etc. E, por algum motivo, a ficha não aprovou, sei lá, não fechou. Certo? Tá. Como é que eu faço para trazer todos esses clientes, ou pelo menos ter o objetivo de trazer metade deles de volta? Porque qualquer vendedor de carro sabe que o cliente que veio, agendou e volta, não comprou. Mas quando ele está voltando, você já separa aqui e fala assim, ó, já vendi mais um. Né? Aí o que eu tenho que fazer? Responde aí, Egli. Então, já responderam ali no chat, não sei se você viu. Tem que acompanhar o lead, tem que fazer resgate de quem não compra, tem tudo isso. Nós sabemos que tem tudo isso. E, principalmente, lembrar que do outro lado do nosso atendimento tem uma pessoa. Quando você coloca o cliente no centro do foco e que você elabora processos, sempre pensando em como resolver o problema do cliente, você vai trabalhar de forma simples, você vai conseguir simplificar as coisas e vai conseguir fazer com que o seu cliente se encante com o seu atendimento. O Luiz levantou a mão. Vai, Luiz. Ô, Egno, um complemento, mas também uma dúvida pela opinião sua, pela experiência sua e do Caporal também. Eu acho que é super legal. Fazer um controle de qualidade, tipo, ligar para esse cliente como controle de qualidade. Porque tem aquela pergunta, né? Puxa, ó, você veio aqui, você compareceu até a loja e por algum motivo você não fechou. E o nosso controle de qualidade está entrando em contato para entender como foi a tua experiência. O que você não achou que foi legal? Porque isso é o cliente falando, né? O que fez ele fugir, basicamente, da loja. E, basicamente, você tem na mão uma estratégia para trazer esse cara, pescar esse cara de volta. Faz sentido? Essa pergunta foi para o Caporal, né? Os dois, pô. Ó, assim, qualquer motivo, ele só tem basicamente 4 motivos para dizer que não foi, tá? Sempre. Mas qualquer motivo, você consegue trazer ele de volta. Qualquer um. Porque, assim, inclusive quando ele falar que foi mau atendimento. Porque mau atendimento, muitas vezes, pode dizer assim, mas ele atendeu mal o senhor por quê? Porque ele avaliou muito mal meu carro. Tá? Então, existe isso. Mas, vamos supor,
o preço está caro. Qualquer um consegue baixar R$10, certo? Consegue trazer. Vem aqui que eu vou fazer uma negociação melhor para você. Não preciso dizer de quanto é, trago você de volta. Ou avaliou mal o meu carro, trago você de volta. A taxa de juros estava alta, a prestação estava alta. Eu sempre vou conseguir uma prestação mais baixa, nem que seja de R$100, R$5. Tá? Sempre dá para trazer de volta. Tá? Eu tenho uma lista aqui. Aliás, eu vou dar meu livro de presente para quem pedir para a Alessandra no final. Ele tem todos os argumentos, tem tudo explicadinho e fica mais fácil, tá? Inclusive do atendimento da central, etc, etc. Então, eu dou o livro de presente para quem pedir para a Alessandra aí. Foi o primeiro a pedir, você viu, né? O livro é grátis, o autógrafo é R$50, a dedicatória. E o Jack fez uma pergunta importante, Jack. É assim, ó, se o Aguinaldo resgata os reprovados em financiamento, né, depois para a locadora, para a locação. Se ele não faz isso, ele deve fazer com a Carflip. A Carflip pega todo mundo que foi recusado, né, e uma taxa de aprovação muito boa numa locação de carro usado, que é legal. Do carro zero, vou deixar o Egno falar. Caporal, não sei se você viu aí, mas tá explodindo o chat aí com eu quero, cara. Agora o problema da Alessandra não é mais meu, eu só tenho que fornecer livro para ela. Agora, vem cá. O que você me diz do meu ídolo, meu mestre, Jack Nunes, participando dessa bate-bola aí, velho? Vou te contar, fora o dado que diz que você vai virar palestrante, vai largar Santa Emília, eu vou dizer para você, Rafael Chamorro estava lá no COC, tá? E outras pessoas mais que eu nem vou revelar aqui. Tudo meus amigos, viu, Caporal? Mas, Jack, nós resgatamos os clientes, sim. Nós começamos com o programa de assinatura de veículos, com os programas das montadoras. Então, com os 3 programas que hoje tem, das 3 montadoras que a gente representa, a gente trabalhava. E nós, infelizmente, passamos por um período de muita falta de carros, né? Agora, a Santa Emília acabou de entrar numa outra parceria, além das 3 montadoras, que é com o Carro Fácil da Porto Seguro. Então, aí a gente vai conseguir ter outros carros, inclusive, para poder oferecer por assinatura. E aí, sim, trabalhar de forma mais assertiva esses leads recusados, esses financiamentos recusados, ou cliente que não comprou na venda de assinatura. É um negócio... Você está na call aí, você liga para o Egno amanhã e explica para ele da Carflip, tá? Por favor, que você não deve ter feito, tá? Já conheço. O Aquino levantou a mão, Aquino. O Rodrigo da Toriba transformou o departamento dele de Sign and Drive lá de toda a assinatura, passou 70 fichas hoje para a gente. E a gente está virando carro zero para carro usado do estoque dele para assinatura do que não foi aprovado pela montadora, de todas as montadoras. Olha aí, ó. Coisa linda, hein? Coisa linda. Aquino, você quer falar? Eu ia só comentar também no que você falou aí, né, do cliente que a gente leva, do lead que a gente leva o cliente para a loja e ele não fecha, que essa informação ela tem que chegar também no comprador, dentro daquilo que eu falei no início, entendeu? Da mudança de postura, de ter uma postura ativa para poder comprar. Às vezes o cara foi na concessionária e de repente não encontrou o carro exatamente do jeito que ele queria. Mas e o banco de avaliações que eu tenho lá, entendeu? Que eu avaliei. E às vezes esse carro do cliente está entre os carros que foram avaliados e não foram comprados ainda. Então, se o cara lá na ponta tiver a iniciativa, a atitude, entendeu, de comprador, ele vai pegar esse cliente que é o potencial, entendeu, e vai buscar no mercado para poder comprar o carro e fornecer. E hoje tem a vantagem de você ter a imagem do carro. Então, se você avaliou o carro, não comprou, mas o banco de imagem do que você avaliou está com você. Você pode, inclusive, já mostrar para ele para poder fazer até uma venda casada, entendeu? Junto com a compra. Então, agora tem que ter atitude, tem que ter, não pode ter barreira, né, nesse processo. A comunicação ela tem que acontecer, né? Show de bola. Vai que é sua, Caporal. Eu quero fazer uma pergunta para todos os concessionários que estão bem presentes. Por que as concessionárias têm departamento de vendas, de novos, usados, peças, serviços, e não tem departamento de compras?
Você viu que todo mundo ficou quieto agora, né? Excelente pergunta, porque isso sempre é negligenciado, entendeu? O cara acha que o grande mérito do negócio é vender, e, na verdade, o grande mérito é comprar. Se você tem o produto certo, o cliente vai querer comprar de você. Muito Alguém bom, arrisca? parabéns. Alguém arrisca na resposta? Bom, moçada. Pessoal, acho que, na verdade, tem alguns grupos que já tiveram oportunidade, né? Na Bronres, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de criar um departamento de compras. Na verdade, buscava captação através de compras de atacado, em locadoras, enfim, para abastecer a operação de usados. Fábio Berger, meu E aí, amigo, esse aí conhece, sabe onde, Olha aí, ó. esse sabe onde as cobras dormem, viu, Caporal? Show de bola, obrigado pela contribuição, muito bem lembrado, Fabião. Moçada, pessoal do Autoavaliar, muito obrigado pela oportunidade, pô, foi uma honra falar com vocês todos. Obrigado a todos que participaram aí pela paciência, né? E o que eu não botei nenhuma piada de mineiro, estão me cobrando aqui, viu, Caporal? Mas eu prometo que num próximo encontro eu vou trazer umas boas para contar, viu? Obrigado mesmo, viu, moçada? Parabéns, Egno, parabéns, viu? O Dado perdeu agora para um palestrante, hein? Dado, ó, a coisa tá séria, hein? Cidade é gozador, velho. Pessoal, para receber o livro aí do Caporal, eu vou colocar meu e-mail aí. Vocês mandam um oi lá para mim, tá bom? Quero agradecer, Egno, você, pelo seu tempo, por todo mundo que está aqui, pela contribuição de todos. O nosso muito obrigado, viu? Show de bola. Obrigado a vocês, viu? Tamo junto. Até uma próxima. Boas vendas para vocês. Obrigado. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. E boas compras.